Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus para todos vocês. Hoje vamos dar continuidade no livro de Lucas, capítulo 7, que vai ser uma pequena explicação do versículo 1 ao 17. Antes vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez e falar do teu santo nome, Pai. Peço ao Senhor que nos abençoe, nos proteja, nos dê entendimento, Senhor, nos ensina, que teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos ajudando, Pai, tanto a mim quanto todos os inscritos do canal, Pai. Que o Senhor nos abençoe, fique conosco, Pai, e assim eu te peço, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então, gente, à explicação. O Senhor Jesus, ele entrou em Cafarnaum e o servo do centurião romano estava quase morrendo. E quando ele viu falar do Senhor Jesus, ele enviou alguns anciãos judeus para rogar pelo seu servo. E os anciãos foram e falaram que era digno que o Senhor fosse curar, o servo dele, porque ele era um homem que amava a nação de Israel e que até edificou sinagoga. E o Senhor Jesus foi com os anciãos. E quando estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos para falar com o Senhor Jesus. Falou que ele mandou falar, para o Senhor Jesus que ele não era digno de receber o Senhor Jesus na casa dele, embaixo do telhado dele. E nem se julgava digno de encontrar com o próprio Senhor Jesus. E que bastava uma palavra do Senhor e o servo dele seria curado. E o centurião falou que ele era um homem sujeito à autoridade e que mandava os seus soldados fazer isso ou aquilo, e eles faziam, Porque ele também recebia a ordem, Então aqui nós vemos um homem com um cargo de centurião romano que recebia ordens e também dava ordens. Mas ele era diferente. Ele não era uma pessoa má. Ele reconhecia que era um pecador e amava os judeus. E também os ajudavam. E tinha aprendido a ter fé em Deus, no Deus único dos judeus. E ouvindo tudo o que foi dito pelo centurião, o Senhor disse que estava admirado e falou para a multidão que nem em Israel tinha achado tanta fé. Olha só, que nem em Israel ele tinha achado tanta fé. E quando os enviados voltaram para casa e chegaram na casa do centurião, o servo, que estava quase morrendo quando eles saíram, já estava completamente curado. Naquela época, os romanos, eles não acreditavam no Deus único de Israel, que é o nosso Deus, Eles eram idólatras. E assim é nos dias de hoje, Hoje também, nem tanto quanto, Naquela época, eu creio, Mas temos muita gente assim, Nos dias de hoje. Tem gente que não conhece o verdadeiro Deus e acreditam em tudo que os homens inventaram e também tudo que os homens inventavam e falavam para eles que achava tal coisa fazia milagre, era só acreditar ou usar, e as pessoas acreditavam. Preferia acreditar assim nos homens do que no próprio Criador, Eu era assim também.
Eu não vou mentir, falar que eu era santinha, não, porque eu não era, não. Eu era assim, eu acreditava naquelas coisas. Eu acreditava que sabe aquelas figuinhas vermelhas? E aquelas fitinhas também, que falava que vinha benzida não sei da onde, que era para pôr no braço ou na perna, e que dava sorte, protegia. E ferraduras também. Tinha que ter uma ferradura na porta que... bom, enfim, era muita coisa, gente. Era muita coisa. Então, eu tinha que acreditar em tudo aquilo ali e outras coisas mais, né? Que iam me dar proteção. E aí, gente, eu aprendi a rezar, eu não aprendi a orar. Eu aprendi a rezar. Sempre as rezas, porque era reza, né? Não era oração. Era reza. Era tudo repetido, a gente decorava. Tinha que decorar aquelas rezas. Então, repetidas vezes, eu fazia aquelas rezas decoradas. Eu estava tão acostumada com aquelas rezas que nem percebia quando terminava, ou terminava não percebia, eu parava de rezar e não percebia que não terminava. Era uma bagunça, sabe? Era assim, era muito confuso o negócio. E isso, gente, não era recebido, né? Todos o que eu fazia, as coisas que eu fazia, as rezas que eu fazia ali decoradas, não era recebida por Deus, de jeito nenhum. Porque o Senhor, Ele é puro, Ele é santo. Ele é o Criador de tudo. Essas coisas erradas que eu fazia, achando que estava certa, era abominação aos olhos do Senhor Deus. Porque ao invés de adorar o Criador único, adorava sempre as criaturas, adora as criaturas, até hoje, né? Não é só porque eu estou falando, eu sei que todo mundo sabe disso. E tem muita gente que adora a criatura, prefere do que adorar o Senhor, do que adorar o Criador, né? Então, adora todas as criaturas, que são coisas feitas pelas mãos dos homens, que foram usadas, foram usados e enganados por Satanás. Todas as pessoas estão sendo enganadas, foram enganadas. Eu também fui enganada. Muita coisa eu estou aprendendo ainda agora, graças a Deus. Que agora eu tenho, sabe, o Espírito Santo que me ajuda a entender a palavra. Então, as coisas que elas foram feitas pelas mãos dos homens e que os próprios homens foram enganados, foram usados por Satanás. Igual a Adão e Eva, né, lá no Éden, quando caiu nas mentiras da serpente, né, de Satanás. Então, desde o início, Satanás usa as pessoas ensinando tudo o contrário do que Deus nos ensinou. Mas aí o que acontece? Ao invés de a pessoa ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, porque é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque tudo que o Senhor falou veio se cumprindo esses anos todos, veio se cumprindo a palavra e ainda tem para se cumprir profecias. Então a gente sabe que aqui é verdade, é verdadeira, né? Então, mas o centurião romano, ele conheceu e acreditou no Deus único, né? Assim como eu também. Eu também era pagã. Acreditava em Deus, mas não sabia que Deus era esse. Achava que ele, mas que todos também, e a figuinha, e o lacinho, e a ferradura, e tantas outras coisas, imagens também, iam me proteger. E eu estava muito errada, né? Então, ele conheceu o Deus único e viu a cura do seu servo. Para ele, foi maravilhoso, né? Ele conheceu o Senhor, quando ele precisou, ele teve a cura, né? Então, nós podemos levar para nós uma lição aqui,
desse centurião, pela fé que ele teve, e a cura do servo dele também pode ser a nossa, né? Porque nós estamos, antes de aceitar o Senhor Jesus, que somos idólatras, que nem eu era doente da alma e não sabia. Mas eu tive a cura quando eu conheci o Senhor Jesus de verdade, de verdade, porque eu conhecia ele, mas não de verdade. Eu conheci ele de verdade, então hoje eu tive a cura da minha alma. Então foi assim que o servo do centurião também, ele foi salvo, né? Tanto da doença que estava matando ele, estava quase morrendo, como de tudo, porque a partir da hora que ele foi curado, ele seguiu o Senhor Jesus para sempre, né? Isso é maravilhoso, né? Então, gente, no dia seguinte, o Senhor Jesus foi em uma cidade que é chamada Naim. Era chamada Naim. E os seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. E quando ele estava perto da porta da cidade, uma grande multidão que vinha do lado oposto, acompanhando os que levavam um defunto. Ele era o único filho de uma viúva que sofria muito. Você imagina, ela já era viúva, já sofria, né? Porque naquela época não é que nem hoje que viúva tem aposentadoria, que tem muitas coisas, né? Que ajuda. Naquela época não, tinha que ser ajudada por outras pessoas, porque não tinha isso. E aí ela tinha o filho, que era o amor da vida dela, que estava ali junto com ela. E que dava força, né? Que fazia companhia para ela. E isso aconteceu, que ele veio a falecer, né? Então, essa multidão que estava acompanhando aqui o defunto, né? Que era o filho único da viúva, vinham de um lado e o Senhor Jesus estava vindo com a outra multidão do outro. Eles se encontraram. Então, quando o Senhor Jesus, ele viu aquela mulher sofrida, chorando, aquele monte de gente, viu o filho dela morto, ele teve muita compaixão por ela. E nesse exato momento ele disse: não chores. Olha que coisa linda. Ele falou para a mulher: não chores. E chegando perto, tocou o caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E aí o Senhor o entregou vivo de volta para sua mãe. E de todos se apoderou o temor. Pudera, né? Tinha que ser assim mesmo, né? Porque você vê uma coisa assim, é maravilhoso, né? Então, todas as pessoas, elas glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Olha só, e visitou mesmo. E visitou mesmo, gente. Que coisa mais linda, né? E a notícia fora espalhada por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Assim como hoje, né, que a palavra do Senhor está sendo pregada pelo mundo todo. Então, assim, foi maravilhoso, né? Então, é assim que o Senhor nos livra da morte eterna. Quando há um encontro do Senhor Jesus conosco, e nós com Ele, claro, né? Assim como aconteceu o encontro com a viúva e o seu único filho, que já estava morto, com o Senhor Jesus, o Senhor deu vida de volta a ele e vida para aquela mãe também, né? Porque se o filho se Jesus não tivesse ressuscitado o filho dela, ela não teria mais vida. A vida dela acabava ali mesmo, né? Em sofrimento, porque tinha perdido o marido e perdeu o único filho. Então, o Senhor devolveu para ela a paz, devolveu a vida, devolveu a alegria de viver, né? E assim, o Senhor, ele nos resgata da morte eterna.
Aí nós voltamos, assim que temos um encontro com Ele, nós voltamos e viveremos com Ele para sempre. Porque era para ser assim. Antes que Adão e Eva deram ouvido para a serpente, né? Ouviu tudo que as mentiras e aceitaram, né? Pecaram. Então, a partir dali, quando Adão e Eva deram ouvido à serpente, entrou no mundo a dor, o sofrimento, a morte, porque tudo essas coisas aqui não é Deus. Deus, ele não criou essas coisas. Ele não fez essas coisas. Ele falou, olha, não coma do fruto daquela única árvore, que se você comer, você vai morrer. E a pessoa desobedeceu, porque escutou a voz da serpente, né? Do inimigo. Por isso que nós temos que vigiar muito, prestar muita atenção para não ouvirmos qualquer coisa, não. Não é qualquer falso pastor, qualquer falso mestre, não. Temos que prestar atenção, olhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquele que prega mediante a palavra do Senhor. Aí a gente aceita e congrega junto, né? Tem união, tem comunhão com os irmãos. Porque o inimigo, ele quer isso. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele é um enganador, ele é invejoso. E ele copia, gente, ele copia tudo que Deus fez e faz, ele copia. Mas como a própria palavra diz, né? Ele copia, é uma cópia, não tem verdade, né? O Senhor, ele fez o homem do pó da terra. Era apenas um boneco, mas tudo mudou quando o Senhor, ele soprou nas narinas o fôlego de vida daquele boneco. O Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida. E aí, aquele boneco se tornou o quê? Um homem, se tornou a alma vivente. Agora o inimigo, ele copiou, ele fez várias bonecas, né? Bonecos, mas ele não pode dar vida a eles, ele não pode soprar nas narinas e dar vida. Então, ele usa o quem? O ser humano. Ele convence, com a astúcia dele, convence o ser humano para falar e apresentar como que aquilo fosse santo e que fazem milagres. E não é só isso, não. Tem muita coisa e muita gente sendo enganados por aí. São enganados pela mentira, pelo erro, por ele. Ele é o mentiroso, né? Mas Deus não nos engana. Ele nos cura, ele nos dá a vida verdadeira. Quando conhecemos o Senhor e encontramos com Ele, aí nós retomamos a nossa vida de volta. A vida que nós perdemos lá no Éden, que era a vida para viver com o Senhor Jesus, com o Deus, próprio Deus, a gente perdeu lá por culpa do engano da serpente, né? Que enganou Eva e Adão. Mas quando nós temos esse encontro aqui com o Senhor, nós temos a nossa vida de volta, que é a vida verdadeira. Nós saímos da morte para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E é ele que nos dá a vida, e é ele que nos dá a vida eterna. Porque essa vida aqui é uma vida passageira, né, gente? Aqui, a partir da hora que o inimigo convenceu Adão e Eva, o mundo jaz do maligno. Então, aqui não tem mais solução, não tem mais jeito. Então, o Senhor, ele veio, morreu naquela cruz, para que todos que creem nele sejam salvos por ele. E tem que seguir ele, porque daí vai ser salvo, ele vai tirar a gente desse mundo podre que tá. Ele falou que é do maligno. Então nós vamos para onde? Vamos com ele. Ele vai criar um novo céu e nova terra para a gente viver com ele para a vida eterna, porque lá não vai ter mais inimigo para enganar ninguém. Aí sim nós vamos viver a vida eterna. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, aceite como único Senhor e Salvador. E você vai ter a sua vida de volta,
sua vida perfeita e abençoada de volta ao lado do Senhor Jesus. Isso é o que importa para nós, porque aqui é passageiro e aqui não importa mais nada para nós. Devemos viver aqui como sendo sal da terra e luz do mundo. Cuidar da nossa família, ensinar o caminho de Deus para nossos familiares e falar para quem precisa do nome do Senhor e o que Ele faz. É o que nós devemos fazer, para que outras pessoas também sejam salvas, conheçam também o Senhor Jesus, assim como eu o conheci. Então, de graça recebeis, de graça dai. A palavra do Senhor, ela é tudo para nós. O Senhor, Ele é tudo para nós. Então, que Deus te abençoe, te proteja e voltamos depois no segundo vídeo, que é a explicação de Lucas, do capítulo 7. Deus abençoe.